Gênesis capítulo de número 26. Eu quero ler do versículo 26 ao versículo 32. Eu quero falar um pouco hoje sobre segredos de uma pessoa bem-sucedida. Segredos de uma pessoa bem-sucedida. Gênesis capítulo 26, versículo 26 diz assim: E Abimeleque veio a ele, a Isaque, de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim? Pois vós me odiais e me expulsaste de entre vós. E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Está demorando de mudar a tela. Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora sabemos, tu és o abençoado do Senhor. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: você é o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os abençoou e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: encontramos água. Diga amém. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Senta um pouquinho. Meus amados, vamos falar sobre segredos de uma pessoa bem-sucedida. A bênção de Deus é uma promessa para todos aqueles que nele creem. Prosperidade é uma segurança nas Sagradas Escrituras para todos aqueles que creem no Senhor. A palavra prosperidade no hebraico é tesalek, que fala de não ter ausência de nada. Fala de todas as áreas da nossa vida vivendo numa sincronia que gera paz. Por isso que na bênção sacerdotal, a expressão final da bênção sacerdotal é paz, e te dê a paz. Paz ali é prosperidade, completude, ambiente harmonioso. Este é o plano de Deus para a vida de todo aquele que confia nele. Diga amém. Desfrutar desta bênção de Deus é uma garantia nas Sagradas Escrituras. Salomão declara em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Tem alguém aqui? Salomão declara em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que Deus é quem dá a bênção que enriquece e não acrescenta dores.
Lá no livro de Números, capítulo 23, quando Balaão recebe dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel, para praguejar o povo de Israel, cada vez que Balaão abre a boca para amaldiçoar o povo de Deus, a Bíblia diz que ele abençoa o povo. Balaque, o interessado naquela maldição, chama Balaão e diz: eu te chamei para amaldiçoar o povo, e você abençoa? Você não está me ajudando nisto. Aí Números 23, versículo 8, é a resposta de Balaão a Balaque: como amaldiçoarei aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como amaldiçoarei aquele a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? No versículo de número 18, Balaão diz assim, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, e falaria e não confirmaria? Eis que eu recebi ordem de abençoar e não de amaldiçoar, porque aquele a quem Deus abençoou eu não posso revogar. Estenda a sua mão em direção à pessoa do seu lado e diz para ela: na autoridade da palavra de Deus, eu te abençoo, em nome de Jesus. Como posso eu amaldiçoar aquele a quem Deus não amaldiçoou? É Deus quem abençoa. Gênesis capítulo 12, o Senhor diz a Abrão: eu te abençoarei, e abençoarei aqueles que te abençoarem. Agora, o texto de Gênesis capítulo 26 traz para nós um relato da vida de Isaque. Isaque é o herdeiro da promessa de Abraão, e é o transmissor desta mesma aliança para Jacó, seu filho. Quando nós lemos os textos, os versículos 15 e 16 de Gênesis 26, nós percebemos que Abraão, ao morrer, deixou de herança para Isaque alguns rebanhos, ouro, prata e muita gente que lhe servia. Mas a maior herança material que Abraão deixou para Isaque foram poços. Diga comigo: poços. No deserto, poço vale mais do que ouro, porque é a garantia da vida dos animais, dos servos e da casa de Abraão. De nada adianta ter ouro e prata e não ter água para dar de beber aos seres vivos. Porém, os poços que Abraão deixou para Isaque, a Bíblia diz que o povo de Abimeleque é rei naquela região, e ele ordena que os seus homens entulhem os poços de Isaque. E entulharam o poço de Isaque durante a noite. O texto sagrado diz que Isaque não queria contenda, e Isaque, para não contender, pegou o seu rebanho e as pessoas que estavam a seu serviço, saíram daquele lugar e foi para mais dentro do deserto. Prejudicado, destruíram os negócios de Isaque.
deram um saque na empresa de Isaac, mas ele não briga. Ele vai para o deserto e quando chega lá no deserto, a Bíblia diz que ele cavou outro poço. E está escrito que este outro poço deu água. Diga comigo, debaixo da bênção, o que importa não é o lugar, é a promessa. Isaac tem uma promessa. Deu água. Mas quando Isaac descobre que tem água, a Bíblia diz que os pastores de Gerar, um povo nômade do deserto, vem para Isaac e diz: essa terra é nossa, aqui está dentro do nosso território, portanto o poço é nosso. Os infelizes nunca tinham cavado o poço, eles não tinham água, mas Isaac cava o poço e eles vão lá e roubam, tomam o poço de Isaac. E a Bíblia diz que outra vez Isaac não contendeu, entregou o poço e foi embora. Para onde? Para mais dentro do deserto. Quando Isaac chegou lá no ermo, no nada, ele cavou outro poço. E a Bíblia Sagrada diz que esse outro poço que Isaac cavou também deu água. Aí o povo de Gerar veio a Isaac e disse: esse território não é nosso como o outro, mas você está muito perto de nós. E nós não queremos você perto de nós, então nós vamos entulhar teu poço e você vai embora. E entulharam o poço de Isaac, o terceiro. E outra vez a Bíblia diz que Isaac não contendeu e foi embora para mais dentro do deserto. Lá, agora sim, no nada absoluto, sem vizinho, sem ninguém, a Bíblia diz que Isaac cavou outro poço e não deu água. Agora não deu água. Mas sabe o que é incrível? Isaac não tem água, mas os rebanhos continuam sobrevivendo. Porque para Abimeleque reconhecer que Isaac era o abençoado do Senhor, tinha que ter alguma coisa fenomenal. O poço não dá água, mas ele é o abençoado do Senhor. Se o cara está no deserto e não tem água e o gado está morrendo, alguém vai olhar e vai dizer assim: se acabou, morreu, não tem bênção, se acabou. Mas Isaac continua sendo próspero. E alguém chega e diz: você é o abençoado do Senhor. Então tem alguma coisa anormal acontecendo. É nesse processo de deserto que a Bíblia diz que Abimeleque, quem é Abimeleque? O rei que enterrou o primeiro poço. Abimeleque chama o seu amigo e o chefe do seu exército e vem ao encontro de Isaac, versículo 26. E quando eles vêm ao encontro de Isaac, Isaac pergunta: o que viestes procurar em mim? Porque eu sei que vocês não gostam de mim. Vocês me odeiam e me expulsaram de entre vocês. É nesse momento que eles dizem: nós temos visto que na verdade o Senhor é contigo. Que coisa extraordinária quando Deus decide manifestar para quem quer que seja que Ele é contigo. Aqui começa um processo de aliança. É feita uma aliança entre Isaac, eu explico daqui a pouco, e Abimeleque. Mas Isaac deixa para nós algumas lições imprescindíveis
para que uma pessoa seja tão abençoada que até no deserto os seus inimigos reconheçam que ele é o abençoado. Diga comigo, o abençoado. Abimeleque não diz tu és abençoado, Abimeleque diz tu és o abençoado. É diferente. Entre todos os povos que conhecemos, tu és o destaque, a referência de que foi abençoado. Quais são as lições que nós temos que aprender? Quais são os segredos de Isaac? Eu quero compartilhar contigo agora, presta atenção. Se eu compartilhar contigo e você não colocar em prática, não serve. O primeiro segredo que Isaac nos ensina de uma pessoa abençoada é: tenha um abençoador. Tenha na sua vida alguém com autoridade sobre você para te abençoar. Isaac só tinha poços porque o seu pai lhe dera. Isaac só tinha a bênção para prosperar, mesmo no deserto, porque Abraão havia transferido a bênção para ele, da aliança que havia feito com Deus. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não reconhecem a necessidade de ter alguém que seja autoridade espiritual sobre a sua vida. Cada um se sente autônomo, independente. Não preciso de ninguém sobre a minha vida. Deus me fez autoridade. Presta atenção. O princípio de autoridade, eu já falei aqui algumas vezes, ele funciona em 3 níveis. Existem 3 níveis de autoridade. Olha o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, primeiro nível, que desce sobre a barba, segundo nível, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, terceiro nível de autoridade. Todo ambiente é composto de níveis de autoridade. Reconheça quem é a autoridade de cada ambiente. Reconheça, respeite e honre. Paulo diz aos Coríntios assim: uma é a glória do sol, primeiro nível de autoridade. Outra é a glória da lua, segundo nível de autoridade. E outra é a glória das estrelas, terceiro nível de autoridade. E cada estrela difere em glória de outra estrela, mas cada estrela tem a sua glória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 a seguir. Paulo está nos ensinando que há níveis de autoridade e que todos nós precisamos ter sobre nós um abençoador, alguém que impetra palavras de bênção sobre a nossa vida. Jesus diz assim em Mateus capítulo 12: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, primeiro nível, receberá galardão de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, segundo nível, receberá galardão de justo. E em verdade vos digo que aquele que der um copo de água fresca a um dos meus pequeninos, terceiro nível, não deixará de receber o seu galardão. Presta atenção. Quando eu só respeito e honro quem está acima de mim, não é respeito e honra, é bajulação. No princípio de autoridade, eu preciso honrar quem está no mesmo nível de hierarquia que eu estou. Preciso honrar quem está um nível de hierarquia acima de mim. E preciso honrar quem está em nível hierárquico sob a minha autoridade. Está escrito em Mateus capítulo 8, quando um centurião, o que é um centurião? O centurião é um delegado, é um comandante, é alguém que comanda entre 100 e 200 soldados.
Ele era romano e comanda uma guarnição romana. Pai, dá uma olhadinha aqui à minha direita. E a Bíblia Sagrada diz, ou mãe, e a Bíblia Sagrada diz, pode subir no degrau um pouquinho para de repente ficar mais fácil. A Bíblia Sagrada diz que ele chegou para Jesus. Cadê o pai ou a mãe dessa criança? Obrigado. Ele chegou para Jesus e disse: tem misericórdia do meu servo, porque ele está enfermo e é grave. Jesus disse: eu irei e o sararei. Ele disse: não, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas olha, eu sou autoridade, nível. Debaixo de uma autoridade, outro nível. E tenho homens abaixo da minha autoridade, terceiro nível. E eu digo a eles: vão, e eles vão. E eu lhes digo: vem, e eles vêm. Se tu disseres uma palavra, o meu criado sarará. Aquele homem entende de princípio de autoridade e hierarquia. Isaac só tem a bênção que lhe faz prosperar, mesmo no deserto, porque ele recebeu de Abraão essa liberação de bênção. E observe, no dia que Isaac chamou a Esaú, primogênito, e disse: eu vou te abençoar, vai e prepara um guisado para mim, para que eu te abençoe. E Esaú vai ao campo buscar a caça. E Rebeca ouviu a fala de Isaac, chama Jacó e diz: vem cá, porque eu vou preparar um guisado para o teu pai, do jeito que ele gosta, para que ele te abençoe. Jacó diz: minha mãe, vai dar errado. Vai dar errado porque Esaú é peludo e eu sou liso. Quando meu pai me tocar e ver que eu não sou Esaú, em vez de bênção eu terei maldição. Rebeca disse: vem, porque eu já pensei nisso também. E Rebeca veste Jacó com a pele do cordeiro, que foi feito o guisado. Isso aqui já é um símbolo de Cristo, você sabia disso, né? O cordeiro que alimenta Isaac também é o cordeiro que cobre Jacó. O cordeiro que oferece a sua carne na cruz, ele diz: se alguém não comer da minha carne, não viverá. Ele está falando do cordeiro que nos dá vida eterna, mas também é o cordeiro que nos cobre, que nos ampara, que nos protege, que nos blinda de todo ataque do inimigo. Jacó é coberto com a pele do cordeiro. Ele chega diante de Isaac e Isaac o abençoa. Olha bem para mim, o que Isaac deu para Jacó? Ouro, prata, gado? Não, eu te abençoo. Eu te abençoo com a chuva que cai do céu, com o orvalho que cai do céu e com a água que brota da terra. Eu te abençoo sobre todos os povos. Não serás menor do que ninguém, e os outros te servirão. E Isaac vai abençoando a Jacó. Palavras. Quando Esaú chega e ele percebe que a bênção já havia sido dada, ele diz: meu pai, me abençoa pelo menos com alguma bênção. E o pai diz: eu já abençoei a Jacó e tu o servirás. O que torna Jacó Israel, príncipe de Deus, é justamente uma autorização de bênção que de Abraão vem sobre Isaac, e de Isaac vem sobre Jacó. No dia que Jacó está prestes a morrer e ele vai abençoar os seus filhos, ele deveria abençoar Simeão e Rúben, dois dentre os 12. Além dos outros 10, Simeão e Rúben receberia a bênção. Em vez de abençoar Simeão e Rúben, ele chama Efraim e Manassés, os 2 filhos de José. Por quê? Porque Simeão e Rúben violaram uma aliança que Jacó havia feito. Então Jacó tira deles o direito da bênção e coloca 2 netos, Manassés e Efraim, e os abençoa entre os 12 patriarcas. E eles aparecem como cabeças
de tribos de Israel. Por quê? Porque a bênção que alguém profere sobre a tua vida tem impacto espiritual. Então, entenda uma coisa: se você reconhece esse pastor como pastor sobre a sua vida, quando eu lançar uma palavra de bênção sobre você, receba, leve a sério, valorize, tenha um abençoador. Você tem pai? Peça a bênção. Você tem mãe? Peça a bênção. Eles têm legalidade para lhe abençoar. Eles têm autoridade em Deus para lhe abençoar. Quando uma senhorinha, um senhor chega perto de você e te disser: eu te abençoo, meu filho. Deus te pague, meu filho. Deus te abençoe. Receba. Tenha um abençoador. Esse é o primeiro segredo. Se você nunca viu, há um filme de Hollywood cujo título é Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Quando o executivo está dando uma aula para o seu aprendiz, ele diz: todo mundo precisa de um mentor e de um mentoreado. Ninguém é tão grande que não precise ter alguém sobre si. Entenda isso, reconheça isso. Você pode inclusive pedir a bênção. Tem um jovem aqui na nossa igreja. Eu ministrei um dia e eu disse aqui: a palavra pastor vem da mesma raiz da palavra pai. Ele tem pai, glória a Deus. Mas todas as vezes que o culto termina, ele vem me encontrar e diz: eu quero a sua bênção, me abençoe. Às vezes ele diz: a bênção, pai. Porque ele entendeu o princípio, ele entendeu a orientação das Sagradas Escrituras. E eu repito: tenha um abençoador. Marido, abençoe a sua esposa. Esposa, profira a bênção sobre o seu marido. Filhos, sejam abençoados pelos seus pais. Filhos mais velhos, abençoem os seus irmãos mais novos. Tios, abençoem os seus sobrinhos. Tenha um abençoador. Provoca seu vizinho e diz isso para ele: tenha um abençoador. Hebreus 7:8 diz: sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Diga que você entendeu. Este é o primeiro segredo de uma pessoa bem-sucedida. Segundo segredo de uma pessoa bem-sucedida: saiba receber quem busca perdão. Saiba receber quem busca perdão. Abimeleque feriu Isaque. Abimeleque entulhou o poço de Isaque. Mas depois de um tempo, Abimeleque olha e diz: tomamos o poço do cara errado. Ele é abençoado. Vamos lá? E Abimeleque vem a Isaque. E Isaque o recebe, porque Isaque poderia não tê-lo recebido. E quer saber? Isaque não era menor do que Abimeleque, está aqui no texto. É tanto que Abimeleque vem fazer um juramento para que Isaque prometa que não vai atacá-lo. Se Abimeleque está com medo de ser atacado por Isaque, é porque Isaque tem poder para enfrentar o exército de Abimeleque. Mas Isaque o recebeu. Recebeu tanto que fez banquete. Olha o que nós fazemos muitas vezes. Quando alguém que nos feriu, que nos roubou, que nos traiu, que nos magoou, vem pedir perdão, agora a gente aproveita para entesar o arco e humilhar, devolver
pisar, machucar. O texto diz, no versículo de número 28, que eles perceberam que Isaac prosperava. Eu e você, orgulhosos, dizendo assim: só está vindo pedir perdão porque viu que Deus me abençoou. Tá, se viu que Deus te abençoou e reconhece isso, qual é o problema? Se faça digno da bênção que recebeu, se comporte como um abençoado. A Bíblia diz que eles olham para Isaac e dizem assim: nós percebemos, versículo 29, que tu és o bendito do Senhor. Tu és o bendito do Senhor. Saiba receber aquele que reconhece que tu és abençoado. Não humilhe, não pise, não chacoteie, não chacoalhe, não retribua. A retribuição pertence a Deus. O texto de Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis, minha é a vingança, diz o Senhor. Se cabe retribuição, Deus o fará. Saiba receber. Olha para o vizinho, provoca ele e fala assim: saiba receber quem te magoou. Ai, você fica olhando assim de canto: a miséria, se tu soubesse quanto tu me fez sofrer, cão. Ai. Ou então você recebe o recado: fulano quer te ver, quer conversar contigo, quer se retratar. Não, depois do dano que me fez, depois de ter me estragado tanto. O princípio não é esse. Uma pessoa bem-sucedida não leva na carroceria a mágoa. Você tem tanta bênção para receber, e essa bênção vai ser tão pesada que você não tem tempo para levar carga que não faz parte daquilo que Deus te deu. Ei! Desafie-se a encontrar aquele que quer paz. Segredo de bênçãos seguem princípios espirituais. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 34: se vieres ao altar trazer a tua oferta e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com teu irmão, depois volta e apresenta a Deus a tua oferta. Então, olha o que eu vou falar. Alguém que te causou dano há algum tempo atrás vai te procurar, vai te mandar uma mensagem, vai te fazer uma ligação, vai pedir para falar com você e vai te pedir perdão. Não entese o arco. Olha bem para mim. Deus não te abençoa para você usar a bênção para a vingança. Deus não te dá poder para você conseguir se vingar. José nos ensina que o poder é dado não para colocar quem te vendeu na prisão, mas para colocar quem te vendeu em terra boa. Foi isso que ele fez com os irmãos. Ah, pastor Josué, aí o senhor está querendo que eu tenha sangue de barata? Não. Só estou te ensinando o caminho para chegar no topo. Deus vai te levar por caminhos que você não planeja. Mas aceite abrir o coração para derramar a mágoa e sentir a cura.
aceite, saiba receber quem busca perdão. Olha para mim, olha bem para mim. Deus está falando com gente, muito diretamente aqui, no templo e no online. Não em tese. Receba, não passe na cara, perdoe, siga em frente. Tem um louvor muito antigo. Essa semana eu cantei esse louvor assim repetidamente. Quando eu menos percebi, eu estava cantando. Diz assim: basta, o tempo de sofrer já terminou, siga em frente, é a resposta de Deus hoje para você. Basta, chegou, parou. Se Deus está tirando o sono de Abimeleque por tua causa, louve, descanse, celebre. Terceiro lugar. Terceiro segredo de uma pessoa bem-sucedida: ofereça banquete. Pastor, já quer demais. Peraí. Perdoar eu até aceito. Fazer banquete? Olha o que o texto diz. A Bíblia diz, no versículo de número 30, então lhes fez um banquete. E o interessante aqui, fez um banquete aqui, indica que Isaac foi para o pé da churrasqueira. Ele foi preparar a comida. Detalhe, o texto diz que ele assentou-se, comeu e bebeu. Pastor Josué, cá entre nós, eu sou crente, mas não sou alienígena. Ei, Jesus diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E assim colocará debaixo da sua cabeça um travesseiro de brasas. Quem conseguiria dormir com um travesseiro de brasas? É o princípio. Sabe o que Isaac está nos ensinando aqui? É o que Jesus mais tarde vai chamar de o princípio da outra face. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. A psicologia diz que você devolver o bem em troca do mal causa um impacto muito maior na vida daquele que te causou o mal. Por quê? Porque quando o cara te causa mal, ele espera naturalmente o troco na mesma proporção, porque isso gera nele a chamada lei da compensação. Eu prejudiquei ele, mas ele também me prejudicou, então estamos quites. A minha consciência alivia, porque você também me fez mal. Mas quando você me faz mal e eu te faço bem, a lei da compensação é paralisada. Isso agride o estado daquele que causou o dano. Por isso que biblicamente a orientação é: come e bebe, faz banquete, oferece banquete. Lembra do Salmo 23? Preparais uma mesa perante mim. Onde? Fala sério, você está dormindo? Tem alguém acordado? Levanta a mão. Então vamos lá. Preparais uma mesa perante mim. Onde? Na presença dos meus inimigos. Nós aspas, alguns de nós oramos para que Deus mate quem nos feriu. Pesa a mão, Jeová. Quebra a perna.
fecha as portas. Para que isso? Para que isso? Presta atenção, a vida tem uma arquibancada. O universo é um grande estádio. E de vez em quando Deus manda cartas de convite para algumas pessoas. Para quê, pastor? Porque Deus quer que algumas pessoas sentem nas arquibancadas para verem Ele te abençoar. Quem são? Os que riram de você, os que pisaram você, os que te viraram as costas quando você precisava de um abraço. Eles terão que sentar nas arquibancadas para verem Deus liberando sobre você bênção sobre bênção. Só quem recebe essa palavra dá um brado de glória, aplaude o Senhor, glorifica o seu nome. Olha Provérbios 25, 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Olha bem para mim, a recompensa de abençoar quem te feriu, quem dá é Deus, é o Senhor quem te retribui. Romanos capítulo 12. Diga assim, pastor Josué. Fala, pastor Josué. Não quero ouvir mais. Tem gente que não quer não. Romanos capítulo 12, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim para nós: abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Versículo 18: se for possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. Aí pastor, a Bíblia manda dar lugar à ira. Olha bem para mim, o dar lugar à ira aqui não é goste de ficar irado. Não, você é um toureiro. O que Deus está dizendo é: a ira está vindo para te pegar, dê lugar à ira, deixe ela passar, não seja atingido por ela, sai da frente, não fique na zona que te agride. Mas pastor, como assim? O Senhor diz: eu retribuirei, minha é a vingança. Não é você quem retribui, não é você quem vinga, não é você quem devolve, dá lugar à ira. Olha o que o apóstolo continua dizendo: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Na prática, a gente tem feito isso. Na prática, para sermos bem-sucedidos, nós temos o hábito de oferecer banquete. Olha a parábola do bom samaritano. Judeus e samaritanos eram inimigos há séculos, mas o samaritano socorre um judeu ferido, e quando chega no hospital, paga a conta do tratamento, e ainda diz: se o que eu estou te pagando agora não for suficiente, não cobra dele.
na volta eu pago a diferença. Tem alguém me entendendo aqui? Diga amém. Quem quer ser bem-sucedido, diga glória a Deus. Muito bem. Tenha um abençoador. Depois de ter um abençoador, saiba receber quem busca perdão. Terceiro, ofereça banquete. Tem gente, presta atenção, olha bem para mim. Tem gente que finge perdão para ter a chance de se vingar. Não seja você assim. Não use a proximidade de um perdão forjado para atingir quem te feriu. Foi assim que Joabe fez com Abner. Abner é capitão do exército de Saul e Joabe é capitão dos homens de Davi. E quando Abner vem fazer pacto com Davi, Joabe ficou sabendo, e a Bíblia diz que ele mandou um recado para Abner dizendo que nos encontremos para que selemos a paz. E Abner, de boa fé, foi se encontrar com Joabe. E quando chegou lá, a Bíblia diz que Joabe se aproximou e o feriu e o matou. É por isso que quando Davi está perto de morrer e Salomão já é o rei, Davi olha para Salomão e diz assim: toma cuidado com Joabe, porque ele é uma cobra velha. O título que Joabe herda é de serpente velha, perigosa. Então, em nome de Jesus, ofereça banquete. Aceite caminhar em paz. Aceite honrar o nome do Senhor na sua vida. Deus não pode te abençoar enquanto você desejar a bênção para retribuir em maldição. Vou terminar. Quarto lugar. Primeiro, tenha um abençoador. Segundo, saiba receber quem quer perdão. Terceiro, ofereça banquete. Quarto, fixe, forme, estabeleça propósitos. Na versão da Bíblia, o livro, que é uma versão portuguesa, está escrito nesse texto que Isaac e Abimeleque fizeram um pacto de não agressão. Não iremos guerrear entre nós. Eles não se tornaram amigos. Eles só cancelaram o ambiente de inimizade. Não haverá guerra entre nós, não haverá ataque entre nós. Fizeram um juramento, um pacto de não agressão. Olha para mim, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: cesse a guerra, cesse o ataque, cesse o disse que disse, pare, dê um basta. Deus está te estabelecendo como o baluarte da paz. Provérbios 26:20 diz assim: sem lenha o fogo se apaga. Eu já recebi esse versículo para pregar da parte de irmãos que pensam que lenha aqui é a oração, lenha aqui é a palavra e o fogo vai pegar, porque tem que ter lenha para o fogo apagar. Não, 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 não. Em Provérbios 26:10, lenha é fofoca. Se pararem os comentários, a fofoca acaba. É isso que Salomão está dizendo. Se parar o disse que disse, a fofoca acaba. É isso que Salomão está dizendo. Por quê? Porque o fofoqueiro, e tem interessante que tem fofoqueiro que é profético. Porque ele fofoca em nome da unção profética. Bem que Deus já tinha me dito. Deus já tinha falado comigo que o irmão Carlos era falso. É o fofoqueiro profético. Quer saber o que acaba? Fofoca é órfã, não tem pai nem mãe. Você não sabe quem criou. Fofoca já destruiu empresas, já destruiu casamentos e famílias, já destruiu ministérios.
já destruiu vidas, pessoas já cometeram suicídios por causa de fofocas. O que o Senhor está dizendo a mim e a você agora é: cesse a guerra, apague o incêndio. Quando chegar em você, você vai dizer: eu sou lenha molhada, aqui o fogo da fofoca não encontra espaço para queimar. Tome essa atitude, cesse a guerra. Sabe que teu ex-marido falou de tu? Sabe o que o teu ex-namorado disse? Sabe o que o pai da tua filha falou? Aí você diz: vou processar, vai me pagar na frente do juiz. Sério? Você vai deixar alguém te manipular nesse nível? Onde está a tua blindagem? Onde está a tua inteligência espiritual para discernir? Onde está a tua inteligência emocional para dominar as emoções? Cesse a contenda. Fala com teu vizinho: cesse a contenda, cesse a guerra. Isaac faz um pacto com Abimeleque. É o cara que roubou meu poço. Mas haverá entre nós um pacto de não agressão, um pacto de não ataque. Camarada me procurou separando da esposa, e ele trouxe tanto adjetivo para ela, mas tanto xingamento, tanto palavrão, tanta coisa ruim, tanta história que ele ficou sabendo, cada notícia desgraçada, que na medida que ele foi falando no escritório, no gabinete, eu olhei para ele e perguntei: quantos anos tem a filha de vocês? X anos. Você tem certeza que quando a sua filha crescer, você vai querer que ela saiba que você disse isso da mãe dela? Você quer realmente que a tua filha tenha essa referência de você? Pastor, eu não tinha pensado nisso. Pensa, porque ela vai ficar adolescente, ela vai ficar moça, e ela vai lembrar que o meu pai disse da minha mãe isso aqui. É o caminho? Freia a língua. Pessoas bem-sucedidas falam pouco, não perdem tempo atacando ninguém, não tem tempo para agredir pessoas. Pessoas bem-sucedidas estão ocupadas com o sucesso, não tem tempo a perder com o fracasso. Só quem está recebendo e me entendeu, diga amém. Freia. Eu vou concluir dizendo a você que Isaac nos dá a quinta lição de uma pessoa bem-sucedida. A Bíblia diz que ele abençoou Abimeleque. Ele que tinha um abençoador, agora se tornou um abençoador. Libera uma palavra de bênção sobre Abimeleque. Presta atenção, abençoar alguém fala mais de você do que do outro. Vou te explicar. Você é árvore. Vou melhorar. Você é árvore frutífera. Diz aí para o seu vizinho: você é árvore frutífera. E Jesus diz que uma mesma árvore não pode produzir fruto que alimenta e fruto venenoso. Uma mesma árvore não pode produzir frutos bons e frutos maus. Quando eu abençoo alguém, eu estou declarando que tipo de árvore eu sou. Você chega numa pinheira, numa mangueira, numa laranjeira, no milharal, não pode tirar da mesma planta uma manga que alimenta e outra que mata.
A mesma árvore não produz alimento bom e alimento ruim. Você está me entendendo? Diga amém. Você não pode produzir frutos bons e frutos ruins. Decida que árvore você é. Tiago diz que você é fonte. Diz para o seu vizinho: você é fonte. Fala com força aí: você é fonte. E Tiago diz que uma mesma fonte não pode verter água doce e água salgada. Então decida que fonte você é. Você produz água doce ou água salgada? A mesma fonte não pode matar a sede de um e ser salobra para outro. Então quando eu abençoo, eu estou falando mais da minha natureza do que da natureza do outro. Não é da natureza do rio analisar e diagnosticar se quem está tomando a sua água é boa ou ruim. Ele simplesmente oferece água e mata a sede. Tiago diz que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Então eu não posso abençoar esta pessoa e amaldiçoar esta. Ou eu sou um abençoador, ou eu sou um amaldiçoador. Quem você é? Você não encontra Abraão amaldiçoando alguém. Você não encontra Isaac amaldiçoando alguém. Você não encontra Jacó amaldiçoando alguém. Você não encontra Jeremias amaldiçoando alguém. Você não encontra Moisés amaldiçoando Datã, Coré e esqueci o nome do outro. Você não encontra Jesus amaldiçoando alguém. Você não encontra Paulo amaldiçoando alguém. Você não encontra Pedro amaldiçoando alguém. Por quê? Porque a mesma boca não pode abençoar e amaldiçoar. Que árvore você é? Que fonte você é? Que coração é o seu? Tem alguém me entendendo? Não dá para jogar praga na pessoa que te chateou, porque abençoá-lo diz mais a seu respeito do que a respeito do outro. Isaac abençoou Abimeleque. Provoca o vizinho assim, fala com ele: abençoe. E olha o que diz o texto, Gênesis 26. Concluindo, depois de abençoá-los, o texto diz no versículo 31: e os despediu em paz. Olha para o irmão do seu lado e fala com ele assim: libere. Melhore a frase, diz para ele assim: libere em paz. Aprenda o princípio do deixar ir. Ei, deixa ir em paz. Deus tem os seus caminhos. E recebe essa palavra, e vai te abrir caminhos para você trilhar. Deixa ir em paz. Enquanto você trouxer o passado para o presente, o passado não será passado. Enquanto o passado determina o teu futuro, o teu presente, você não constrói o teu futuro. Deixa ir. Deixa seguir. Olha o resultado no versículo 32. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e lhe anunciaram acerca do negócio do poço que haviam cavado, e disseram-lhe: encontramos água. Sabe aquele poço que ele não conseguiu encontrar água?
Foi só liberar Abimeleque que o solo liberou água, e a água jorrou. E sabe o que é interessante? Nos textos hebraicos antigos, a expressão aqui é água viva. Água viva. Sabe o que é água viva aqui? A nascente de um rio. Isaac tinha poço, mas agora tem um rio. Sabe o que eu aprendi com isso agora à tarde? Havia um propósito na ação de Abimeleque contra Isaac. Se Abimeleque não tivesse entulhado o poço de Isaac, Isaac teria se acomodado no poço. Se Abimeleque não tivesse entulhado o poço, Isaac teria ficado contente com o poço. E Deus olhando para ele dizendo: mas eu quero te dar um rio. Eu não quero você preso no poço, Isaac. Poço é para Ismael. Ismael tem um poço. Ismael aprendeu a tirar flechas só para defender o poço. E Deus olha para Isaac e diz: não. Você é o herdeiro da promessa. Se Ismael tem poço, você precisa ter mais. Eu quero te dar um rio. Então Deus usa Abimeleque como a águia, tira a camada de conforto, espinho. Ei, até aqueles que te afligem fazem parte de um propósito. Deus está usando eles para te tirar da zona de conforto. Tem rio para você. Fica de pé, por favor, quem puder. Deus te faz passar por processos só para te ensinar que poço não é o teu limite. Só para te ensinar que Ele tem mais para você. Mas se Abimeleque não entulhar o poço, você nunca vai para o lugar que tem rio. É tanto que no capítulo 26, versículo 34, salvo engano, o texto sagrado diz que dali Isaac subiu para Berseba. Diga comigo: Isaac subiu. Repete: Isaac subiu. Agora diga comigo: eu estou subindo. Eu vou para Berseba. Berseba é lugar de promessas. Berseba é lugar de alianças. Berseba é lugar de largueza. O Senhor está te empurrando. Sabia que se o feto pudesse decidir, ele não sairia do útero materno? Se o feto pudesse decidir, ele não sairia do útero. Lá está bom demais. Aquecido, protegido, recebendo nutrientes sem esforço. Mas quando cumpre o propósito, a própria placenta cuida. Ei, chegou a hora. Muda de fase. Vamos lá, ei. A estrutura física da mãe começa a se adequar para o processo. Por isso que eu disse outro dia numa conferência de mulheres que um homem, por mais lindo que seja, é no máximo um Opala diplomata. Mas mulher é Ferrari conversível. Porque não tem cabimento, irmão. Não tem cabimento ao processo que ela passa para uma criança nascer. Um homem dando à luz ficaria tetraplégico, não voltaria a andar nunca mais. A mulher dá à luz, e quando você vai procurar na cama, já levantou, saiu andando. E o detalhe, não sai. Não. Um homem com dor de cabeça, de manhã, ai, que dor de cabeça, não estou aguentando nem levantar, está terrível. Que cena. Um homem com cólica intestinal, só Jesus dá conta, irmão.
mulher suporta uma dor de parto, contrações violentas. A medicina moderna diz que a segunda pior, mais intensa dor é a do parto. A primeira é de queimadura. E quando termina o processo, ela pega a criança e amamenta. Era para não querer nem proximidade, mas ela amamenta. O que eu estou querendo que você entenda é que a dor tem propósito. Ela está trazendo um fruto para a sua vida. Você não será o mesmo. Você não será a mesma. Um milagre lhe espera. Deus está te empurrando da terra de Abimeleque para a terra de Gerar. Mas Gerar não é o lugar que você vai ficar. Ele vai usar os pastores de Gerar para te empurrarem de lá para mais acima do deserto. Por quê? Porque Deus já determinou que o poço não é seu limite. Você vai ter rio. Só quem crê dá um grito e diga: eu tomo posse desta palavra. Senhor, libera a bênção sobre o teu povo. Torna este homem, esta mulher, bem-sucedido, bem-sucedida naquilo que faz. Torna-a próspera naquilo que empreende, na sua vida cristã, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Nós declaramos agora que o teu filho e a tua filha recebe do Senhor treinamento para sair do deserto para Berseba, para avançar de um poço para o rio, e o Senhor o tornará abençoador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você pode, estenda a mão à pessoa do seu lado e ministre uma palavra de bênção sobre ele. Ministre uma palavra de bênção sobre ela, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Você que está em casa, eu quero declarar uma palavra de bênção da parte de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.